Olha só, gente. A mãe do bebê de 45 dias que morreu em um grave acidente entre dois carros em Niterói vai prestar depoimento na delegacia de Itaipu ainda hoje. A família luta para que pessoas que dirigem alcoolizadas e que matem outras vítimas do trânsito devam, claro, ficar presas. Vocês lembram que o bebezinho de 45 dias acabou morrendo, já foi enterrado, o avô estava emocionado com a gente, o pai sequer conseguia falar e o cara, o suspeito de ter cometido o crime, tinha bebido e saiu pela porta da frente. Veja a reportagem na tela. Tiraram um pedaço da minha alma, tiraram um pedaço do meu coração. Eu só queria acordar desse pesadelo e meu filho está aqui. 5 dias após perder o único filho, a mãe do bebê Davi Pellegrino foi à delegacia prestar depoimento. Ainda muito abalada, ela não esquece do que passou na noite do acidente. Eu estava de cabeça baixa, eu não vi nada acontecendo. Quando eu vi, eu já estava dentro do carro, chacoalhando, procurando o meu filho, abracei o bebê com conforto. Quando o carro parou, né, com impacto no muro, eu vi ele no chão. Além de Yasmin, outras 4 pessoas foram ouvidas pelos investigadores. Davi tinha apenas 45 dias. Ele morreu em um acidente de carro na noite de Natal. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro da família deixando o estacionamento de uma loja. De repente, o veículo é atingido violentamente por um motorista em alta velocidade. Mesmo confessando ter ingerido bebida alcoólica, o motorista Lucas Azeredo prestou depoimento e foi liberado. A luta da família é para que o crime não fique impune. Jamais imaginaria que ele já tivesse ido para casa terminar o Natal com a família dele. E eu sair do hospital e não poder ver mais o meu filho. A partir do momento que ele pega no volante alcoolizado, ele está decidindo, ele está escolhendo matar alguém. Por mais que ele não queira, ele está escolhendo matar alguém. Eu tenho a mesma opinião. Se a pessoa bebe e pega no volante para dirigir, ela já está totalmente responsabilizada que ela pode matar alguém. Agora, Luchardo, aquilo que fica. A lei está aí também para defender essas pessoas, infelizmente. Porque no momento que o cara ingere bebida alcoólica, foi feita ali a perícia nele, né? O exame de alcoolemia, só que foi feito presencialmente e no final das contas prestou depoimento, saiu de lá para responder em casa. Ele foi passar o Natal em casa. Ele vai curtir o Ano Novo em casa. Só que essa família que perdeu o bebezinho de 45 dias não vai ter mais como comemorar essas datas festivas durante muitos e muitos anos. Na verdade, sempre que há uma vítima criança, ainda mais em tênue idade, a gente fica mais sentido com a situação, é muito mais sensível, todo mundo fica muito mais sensível. Agora, em termos técnicos, o fato do... Primeiro, tem que ter uma conscientização, tá, em massa. Se beber, não dirige. Isso aí tem que ser uma coisa subjetiva, tem que partir da pessoa. Agora, em termos técnicos, tá, o fato de ingerir bebida alcoólica e até mesmo impingir uma velocidade excessiva não significa que é crime doloso, tá? Por que não? Porque, na verdade, a pessoa quis beber, quis até acelerar e aumentar, só que uma coisa é querer isso, outra é querer ou aceitar o resultado morte. Então, 99% das vezes, apesar de a pessoa querer beber, querer acelerar, ela não queria o resultado morte. Então, ela acredita que não vai acontecer. Então, essa diferença do dolo eventual, que transformaria esse homicídio em dolo eventual, no dolo da assunção do risco, para homicídio culposo. Então, isso, inclusive, 20 anos eu dando aula, sempre explico isso para os meus alunos, as pessoas custam a entender essa diferença justamente porque ele quis beber. Sim, ele quis beber. Agora, uma coisa é querer beber, outra é querer aceitar o resultado morte. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Sem que você fosse um especialista em segurança pública com a gente, sem ser um delegado de polícia, eu quero fazer uma pergunta para você de pai para pai. Uhum. Se fosse um filho seu que tivesse morrido numa situação daquela, você aceitaria que a pessoa que tirou a vida do seu filho saísse pela porta da frente? Então vamos lá. Eu não posso
diferenciar o meu lado delegado, o meu lado policial do meu lado pessoal. Eu sou uma pessoa só. Mas, respondendo a tua pergunta, é claro que isso causa indignação. Muita indignação. A minha proposta, aumentar, colocar pena de prisão para quem causar alguma morte dirigindo sob efeito de álcool. É só mudar a legislação. Não estou dizendo que um crime passou de culposo para doloso, ou seja, de não intencional para intencional. Não é isso. O crime continua sendo não intencional, culposo. Só que com a pena maior, nesses casos que causam comoção social e pessoal. Então essa é a solução. Na verdade, eu não quero transformar o crime não intencional em crime intencional, não é isso. Eu fui técnico quando te falei essa resposta, tá? Eu fui dentro do direito penal. Sim, por isso, eu pedi que você desse a sua opinião, tirando aquilo dali. Porque assim, sabe por quê? Tipo assim, hoje aqui, eu como substituindo a Isabelle Benito, nossa grande apresentadora, e substituindo ela como apresentador, eu não posso falar tudo aquilo que eu penso com relação ao caso. Sim. Entendeu? Eu não posso falar. Eu tenho que pensar muito do que eu vou falar, porque eu sei que, infelizmente, esse assassino tem família, mãe, o pai dele, irmãos, mulher e filhos, não tem nada a ver com o crime que ele cometeu, e eu também tenho que respeitar essa família. Mas a consciência que esse homem não teve ao beber bebida alcoólica, pegar um carro e ir pra rua. Sabe por quê, Luchardo? Eu falei, o ano passado, esse ano, eu fiz meu aniversário, ia ter todo tipo de bebida. Eu falei pra todo mundo, gente, não vai de carro, vamos todo de Uber. Pode perguntar a todos os meus colegas da imprensa. Porque eu falei que ia ter bebida alcoólica, então eu não queria que ninguém dirigisse. Era uma preocupação minha. E eu acho que as pessoas têm que ter preocupação. Sabe por quê? A pessoa só se machucou. Ali não. Ali uma criança de 45 dias morreu. Sim. E isso dói na carne quando tem um avô falando assim, era o meu único neto. Eu tinha um outro neto de consideração, que a gente tem o mesmo amor, tatuou o nome das duas crianças no corpo, comprou um presentinho para dar para o neto e não ia poder fazer isso. Por muito menos, Luchardo, a gente faz pelos nossos filhos. A minha filha está assistindo o programa. Pode perguntar a Tamires, no dia da escola dela, onde ela da escola, ia ter um passeio, não ia ter ônibus para todo mundo. Eu invadi a escola. Maluco sou. Invadi a escola. Eu falei, eles pagaram. Cadê o direito deles? Vou botar a polícia aqui dentro. Quando eles viram que eu cheguei com o meu direito, o colégio foi e colocou ônibus para levar todas as crianças. Queriam botar dinheiro no bolso. Então é nessa hora que a gente tem que ter a consciência do que vai fazer. Eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu não bebo. Eu só tomo energético. Mas beber bebida alcoólica eu não bebo, porque eu ando de carro para cima e para baixo. Nós temos filhos. Eu sempre me coloco no lugar daquela pessoa que perdeu um ente querido, que é a maior dor do mundo, aquela imagem, Luchardo, aquele pai, o avô, levando um caixãozinho branco no braço. Meu amigo, eu não teria estrutura, sabe? Para aquilo eu não tenho coração para isso. Não tenho, Luchardo. Concordo com você, causa indignação. Sim. Sim, causa total indignação como profissional, como ser humano, enfim, como tudo. Agora, é preciso mudança na legislação. É isso. Mudança na legislação. É o mais importante. Sim, isso precisa. Nesses casos em que a direção de veículo automotor sob ingestão de álcool e causando morte no trânsito. É preciso mudança na legislação. É aquela mudança que são os nossos legisladores que deveriam fazer alguma coisa. Só que tem alguém fazendo alguma coisa? Não. Sabe quando vão começar a fazer? Quando acontecer alguma coisa mais séria. O filho de A ou B foi atropelado por um cara que está bêbado, alcoolizado, matando a família das pessoas. Eu também concordo com você. Essa imagem aí foi o dia do acidente. O pai desce com o carro devagar, passa a motocicleta, 2 carros. Quando ele sai, olha isso. Ele saiu, veio o carro em alta velocidade e bate. A gente poderia até falar aqui, analisando de repente, a falta de reflexo dele poderia nem ser da bebida. Ele poderia estar com o telefone celular na mão, ó, mandando beijos e alguma coisa para alguém e bateu no carro dos outros. Ou seja, ou é a bebida alcoólica ou o telefone celular. O que tirar a atenção do motorista, ele tem que ser penalizado. Até porque o carro pode ser uma arma. Sim, não, pode ser não. O carro é uma arma. É uma arma, claro que é.
Então é preciso muita consciência na hora de dirigir. Seja mexendo, manuseando o celular, seja não ingerindo bebida alcoólica, sempre tem que ter atenção no trânsito. Tá? Pode ser um pedestre, pode ser um outro veículo, pode ser um motociclista. Então, para dirigir, tem que ter muita consciência e cuidado sempre na observância do trânsito. Essa preocupação tem que ser de todo mundo. Sabe por quê? Nós temos famílias. Todos nós temos famílias. Temos pessoas que a gente gosta, amigos. E quando a gente vê uma situação como essa, meu Deus do céu, não dá para aceitar. Olha, eu entendo que a gente tem que respeitar a lei. Eu não posso falar, a culpa é do delegado que deixou sair pela fora. Não, eu sei que tem uma lei ali que ele tem que respeitar. Fizeram todos os exames necessários. Só que nessa hora, eu estou falando da morte. Ali foi no caso de um bebezinho de 45 dias, que estava na cadeirinha, no banco de trás, de todas as formas que a legislação do Rio de Janeiro, de um Rio de Janeiro nacional, ela manda. O errado, os errados, não eram pai, mãe e bebê. Não eram. Não eram, Luchardo. Sim, não, você vê que eles saem de forma tranquila, consciente, responsável, estão observando todas as regras e aí aconteceu a fatalidade. Realmente é preciso uma mudança legislativa para punir com prisão essas pessoas que dirigem alcoolizadas e que causam morte no trânsito.